Bom dia, meus amigos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste dia que Ele nos deu. Que seja um dia pacífico, que seja um dia em que a verdade seja revelada para nós de uma maneira apropriada, para que nós a vivamos e aceitemos os desígnios de Deus cada vez mais. Pedindo sabedoria ao Pai para entender a sua palavra e explicá-la corretamente. Amém. Hoje nós vamos começar Apocalipse 4 e o nosso título é O Trono. Tem muitas coisas que a gente pode aprender com o trono e uma delas é que, desde o começo dos tempos, Deus, muito preocupado com a lei, com a ordem do povo, Ele mandou para a terra os juízes. E passaram por aqui 12 juízes. O último desses juízes era Samuel, que nós temos na Bíblia. Mas o povo estava descontente com Samuel. Eles pediram que Samuel pedisse a Deus por um rei. Eles queriam de qualquer maneira um rei. Aí Deus os advertiu, mandou uma profecia dizendo que não era o melhor, que se ele colocasse um rei, esse rei iria reinar sobre eles, iria abusar do poder, iria tomar os seus bens, iria cobrar altas taxas e tudo mais. Mas mesmo assim, os israelitas teimaram com Deus e disseram: não, mesmo assim nós queremos um rei. Então Deus enviou Saul, que é o primeiro rei de Israel. Mas nós temos que entender que o fato de Deus ter mandado esse rei foi por um castigo aos israelitas. E nós vamos ver no decorrer da história da Bíblia que depois de Saul veio Davi, e Davi teve um filho chamado Salomão, que o sucedeu. E Salomão, muito orgulhoso, ele mandou construir para si mesmo um trono feito de marfim, de ouro, aquele trono maravilhoso. E esse trono não é algo que Deus recomendou, mas aí está todo aquele orgulho, o desejo de poder e tudo mais de Salomão. Esses são os reis que tiveram ligação com Deus. Depois disso vieram vários outros reis. E nós vamos ver que Deus, inclusive, abominou a adoração a César. Nós pensamos que Deus continua colocando os reis, mas não. Deus não está colocando reis. Deus não está mandando as pessoas sentarem em tronos. O rei da Inglaterra não é um rei colocado lá por Deus. Deus está ciente daquilo que está acontecendo, mas não é ele propriamente dito colocando esse rei lá. Nós sabemos também que o Papa senta num trono, mas será que Deus deu essa autoridade ao Papa de sentar-se no trono, que é o trono de Deus? O que é o trono? O trono mostra poder. A pessoa tem um poder maior aqui na terra, semelhante ao poder que Deus tem no céu. Mas de acordo com a palavra de Deus, aquele que reina sobre a terra é Deus, não é? Mas por outro lado, Romanos 13:1 diz que nós devemos respeitar as autoridades. Que autoridades são essas? Está se referindo todo o capítulo 13 à autoridade da igreja. Então isso significa que a gente tem que respeitar o Papa. A gente não pode desrespeitar porque ele é uma autoridade dentro da igreja. Agora, se ele está seguindo a palavra de Deus ou não, se ele está fazendo o que deveria fazer ou não, não compete a mim julgar, mas compete a mim ver aquilo que é comandado na palavra de Deus. E tudo isso, apesar da gente ter que respeitar, o julgamento vai pertencer somente a Deus nosso Pai.
Vamos à leitura da palavra de Deus, que é sobre o trono de Deus, e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vocês viram aí na leitura que João foi transportado espiritualmente falando para diante do trono. Ele encontrou a porta aberta lá no céu e ele chegou diante desse trono. Mas quando a gente pensa no trono que Deus senta, nós não podemos de maneira nenhuma associar esse trono com o trono dos reis corruptos terrenos. Não tem nada a ver, não é um trono de madeira, não é um trono feito de marfim, terreno propriamente dito. Nós vamos ver que a descrição de João é de uma maneira que nós, vivendo na terra, nós possamos compreender. Porque muitas coisas que existem do outro lado são muito difíceis para nós, seres humanos, compreender.
Muitas coisas nós não temos nem palavras que associam àquele conhecimento, porque não é algo comum em nossa vida. Vamos lembrar que a formação das palavras vem a partir daquilo que nós temos conhecimento, aí as palavras foram surgindo, não é? Então, as coisas do céu, nós não temos conhecimento. Muitas mensagens sobre o trono que o povo sabia, mesmo antes dessa revelação, veio através de outras profecias enviadas por Deus sobre o seu trono. E daí o que acontece com o povo ganancioso, com o povo que quer poder? Eles já construíram para si o seu próprio trono. Aquele trono que vai subjugar as pessoas, que vai colocar poder sobre as pessoas, que é uma total blasfêmia contra o trono original de Deus. Aí vai descrever que aquele que estava sentado no trono, Deus, tem uma aparência semelhante ao jaspe e ao sardônio. O que é jaspe? Para a gente entender isso, o próprio João vai nos dar uma descrição que eu vou ler para vocês. Apocalipse 21, 11. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Com essa descrição de João, nós sabemos que jaspe assemelha-se a uma pedra muito transparente. Já o sardônio é uma espécie de rubi. E esse nome sardônio vem do lugar onde essa pedra foi encontrada, que é a Sardônia. É uma pedra da cor marrom avermelhada e que brilha muito ao contato da luz. A esmeralda circundava o trono. A esmeralda é verde. Veja que de Deus emana-se muita luz. Com essa esmeralda em volta do trono, o jaspe e o sardônio ali, o que é que vai acontecer? Uma mistura de cores maravilhosas que parece com um arco-íris. Lendo para vocês Ezequiel 1:28, como é que ele descreveu na sua profecia tudo isso aí. Estava rodeado por um aro luminoso como arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Curiosamente, esse arco-íris é símbolo de um acordo de Deus com Noé. Depois do dilúvio, Deus colocou um arco-íris muito grande no céu. E esse arco-íris simboliza esse acordo entre ele e Noé. E esse acordo diz que o planeta Terra nunca mais terá um dilúvio dessa categoria. Então, por isso, nós sabemos que o final do planeta Terra não será através da água, mas sim através do fogo. A descrição vai continuar. Ao redor desse trono haviam outros 24 tronos. E sentado nesses tronos estavam 24 anciões que tinham coroas na cabeça. Quem são esses 24 anciãos? Nós não sabemos. Por quê? Porque não foi revelado na Bíblia e não adianta eu falar para vocês, eu acho que é este ou aquilo, porque é uma coisa totalmente humana, Deus não está falando quem é. E veja que toda essa ideia de santos, de pessoas santificadas que vivem aqui na Terra, são ideias humanas, como eu poderia falar para vocês, esse 24 é um apóstolo, é fulano, é ciclano, mas são suposições. Aquilo que diz a palavra que é a verdade é que nenhum santo foi declarado ainda. Nós não sabemos quem é que está sentado lá.
Nós não devemos fazer suposições e pregar sobre essas suposições, porque dessa maneira a gente vai estar sendo simplesmente um falso profeta. Então, se não está na Bíblia, eu vou dizer para vocês que eu não sei quem são. O que está na Bíblia é que nós vamos tomar conhecimento de quem são esses eleitos de Deus 7 anos antes do final da tribulação. É esse o conhecimento que nós temos. Mas por agora ninguém sabe quem eles são, ninguém sabe quem está santificado. Toda essa ideia de santidade terrena é terrena. Aí vocês veem que quando a gente declara alguém santo, seja lá com a prova que for, mas a gente não conhece essa pessoa desde o nascimento até a sua morte como Deus conhece. A pessoa pode ser para nós o maior santo possível, mas quem vai salvar essa pessoa e declará-la santa e pura é apenas Deus. Continuando a descrição, vai dizer que do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Veja bem, isso aí é a descrição para a gente, humanamente falando, compreender. Mas o que está por trás desta simbologia é que Deus está nos mostrando o tamanho da sua fúria, em que Ele julgará a terra, em que Ele virá sobre os pecadores impenitentes. É essa a mensagem por trás desses trovões, dessas vozes e tudo mais. Nós já estudamos sobre os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos é a descrição do Espírito Santo, que está escrito em Isaías 11:2. Esses 7 Espíritos, vocês estão vendo aí na tela, é Jesus Cristo, o Espírito da sabedoria, o Espírito do discernimento, o Espírito do conselho, o Espírito do poder, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor. Mas aí a gente pensa, mas por que o Espírito Santo é composto de 7 Espíritos, incluindo nosso Senhor Jesus Cristo? Começar, a gente entende que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendendo o trono, a gente vai entender como é que funciona o poder de Deus. Então, dentro do Espírito Santo tem todos esses espíritos juntos, que é para garantir um poder absoluto de Deus. João vai descrever o chão do céu parecido com um mar de vidro cristalino. O céu não tem chão porque ele é habitado por seres espirituais. Mas, como eu já disse, é a melhor descrição, humanamente falando, que João poderia dar para nós, para que a gente entenda o que é que ele estava vendo ali à sua frente. E aí ele vai descrever que no centro havia 4 seres cobertos de olhos por todos os lados. E ele vai falar também que esses seres eram viventes, eram espirituais. Que seres são esses? Ele com certeza está falando dos querubins, que é uma classe de anjos comandado por Deus. O que é que esse anjo faz? Esse anjo auxilia Deus no seu comando, em tudo que ele precisa. Mas por que tantos olhos? Isso aí é simbólico para a gente ver que nada passa despercebido a esses querubins que trabalham diretamente com Deus. Então, eles têm conhecimento de tudo que acontece, tudo neste mundo. Isso tudo está nos descrevendo o poder de Deus. É por isso que está falando dessas criaturas. Ele vai ver o primeiro ser com a aparência de um leão. Esse leão, ele mostra o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na manjedoura, não foi? E quem é que estava na manjedoura? Os animais. Lá tinha bois. Então, esse leão não estava lá, mas quem estava lá? Jesus Cristo. E Jesus Cristo recebeu o nome de o Leão de Judá.
Então, isso aí é símbolo da autoridade, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus. Aí o segundo símbolo que também estava na manjedoura é um animal que parecia o boi. Então, o boi, ele é caracterizado como um animal humilde, um animal dócil, um animal que é levado para o matadouro sem nem saber. Veja que quando eu trabalhei na Sadia, eu via que eles tinham um corredor que punha, não sei se ainda tem, punha os animais ali. E os animais iam caminhando nesse corredor, eles eram tocados para ir para frente. Quando chegava num certo lugar, caía aquela marreta enorme de cimento na cabeça deles e ali os bois estavam mortos. Então, isso é um símbolo de humildade no serviço de Deus. O boi é esse símbolo e isso está sendo mostrado para nós sabermos que aqueles que ocupam o céu, eles têm que ter essas características. O terceiro tinha o rosto como o rosto de um homem. Significa que esses seres, apesar de terem aparências diferentes para nós, eles eram seres racionais. E daí o quarto tinha a aparência de uma águia. Essa águia simboliza a rapidez desses querubins em realizar o serviço para Deus. Vai dizer aí uma coisa muito linda, que esses querubins dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes? Por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma Trindade santa, então por isso Santo, Santo, Santo 3 vezes. Isso é importante a gente entender. E são os únicos declarados santos na Bíblia, é a Santa Trindade. Daí, ao dizer o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. É o Deus que existe através do tempo e do espaço. Existiu antes mesmo do planeta Terra ser formado e um dia retornará aqui. E ele também é um Deus eterno. Toda vez que esses querubins diziam santos, 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 o Deus Todo-Poderoso, etc., esses 24 anciãos, eles se prostravam diante de Deus, tiravam as suas coroas e atiravam aos pés de Deus. Vocês sabem o que é que isso significa? Isso significa que eles receberam o galardão final de Deus, o galardão que o apóstolo Paulo tanto fala, da gente correr, ganhar a corrida para receber o galardão. Esses anciões, eles estão lá por merecimento, e quem lhes deu essa coroa foi Deus. Mas eles, ao jogar essa coroa aos pés de Deus, o que é que eles estão dizendo? Que a Deus, não a eles, compete toda a honra e glória. Isso é um sinal de humildade muito grande e reconhecimento de que sem Deus eles não estariam lá. Nós estudamos em Apocalipse 2, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Essa é uma promessa de Deus para todos nós que formos fiéis a Ele, mesmo diante da morte. Não importa o que acontecer, a gente não vai deixar de ser fiel a Deus para um dia receber essa coroa, ter o nosso nome no livro da vida. Isso é muito importante e deve ser o gol mais importante em nossas vidas. Nada deste mundo é tão importante quanto isso. É muito importante a gente receber conhecimento sobre o trono e pensar que os tronos terrenos são terrenos. O trono de Deus não tem nada a ver com o trono terreno.
A gente respeita esses tronos desta vida, mas aquele que a gente vai ajoelhar, a gente vai adorar mesmo é Deus. A gente vai estar como esses anciões à sua frente, o glorificando, dando toda a glória por tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que Ele sempre foi, é e será. Isso é a mensagem de hoje que a gente deve gravar no nosso coração e nunca mais esquecer. Muito obrigada, meus amigos, por sua presença, por sua paciência, pelo seu tempo. Que Jesus complete tudo isso na sua vida, com vida, paz, esperança, amor, prosperidade. Tudo que o seu coração mais precisa para ser muito feliz e principalmente para viver bem em harmonia com a sua palavra. Muito obrigada, meus amigos, muita paz no seu coração, luz nos seus caminhos. Amém.